Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu vou estar trazendo a ministração de hoje. O tema que a Kelly propôs para hoje é milagres, né? E eu quero trazer uma palavra que fica aqui em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5, onde fala a cura de um criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse-lhe: Eu irei curá-lo. Mas o centurião o respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse aos que seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E aí no versículo 13, já pulando aqui do versículo 10 para o versículo 13, Jesus termina assim: Então disse-lhe Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu servo ficou curado. Lendo essa palavra e meditando aqui nesse texto, eu fico pensando, né? Um centurião, um homem provavelmente conhecido na cidade, né? Um homem autoridade, um homem da lei, porque ele mesmo se coloca dessa maneira, fala que ele também é um homem que tem autoridade, né? Sobre os soldados, que dá ordem, diz a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Então, um homem de nome, ele vai até o Senhor Jesus e pela fé ele crê que com somente uma palavra o servo dele vai ser curado. Não é necessário que o Senhor, ele não diz que é necessário: vamos lá, Jesus, comigo, para o Senhor colocar a mão no meu servo, vamos lá para o Senhor orar por ele. Não, ele fala somente com uma palavra. O que eu aprendo com isso? O nosso Deus, ele trata os de perto, mas ele trata também os de longe. Não importa a situação. O servo não estava lá junto com o centurião. O servo estava em casa. Ele estava na casa dele, na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Foram essas palavras do centurião quando ele implorou ao Senhor. Então o servo estava distante, não estava próximo. E o Senhor fala que vai até lá, que irá curá-lo, né? Eu irei curá-lo. E o centurião fala que somente com uma palavra vai ser o suficiente. E aí o Senhor fala o quê? O Senhor fala que ele se admirou. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: Em verdade, eu vos afirmo que nem Israel achei homem com essa fé. Na palavra, só tem 2 versículos onde o Senhor fala que ele se admira. Um é no versículo 10 do capítulo 8 de Mateus, que o Senhor se admira com a fé do centurião. E o outro versículo, ele fica em Marcos, deixa eu só localizar aqui, Marcos 6,6, onde ele se admira da incredulidade do povo dele. É uma passagem que diz onde ele foi pregar em Nazaré, e ele foi rejeitado pelos seus. E aí, quem lê o texto vai ver que ele fala, né, que o profeta em casa não tem honra, e aí no último versículo aqui da passagem onde fala que Jesus prega em Nazaré, vai falar que ele se admirou da incredulidade. Então hoje eu quero trazer essa palavra fazendo uma pergunta: o Senhor tem se admirado da sua fé ou da sua falta de fé? Como que está a situação hoje? Será que o Senhor tem olhado lá do trono para nós? Essa palavra vem de encontro à minha vida hoje. Será que o Senhor tem olhado lá do trono para nós e visto graça? E visto fé?
e visto confiança, independente do que tem acontecido? Será que o Senhor tem visto isso na nossa vida? Ou será que o Senhor tem olhado para nós e tem visto mulheres cabisbaixas, mulheres murmuradoras, mulheres choronas? A palavra fala lá em Apocalipse que aquele que não é frio nem quente, mas que é morno, o Senhor vai vomitar no grande dia. Como que a gente está na presença do Senhor? Será que a gente está quente? Que a gente está fervoroso? Que a gente está confiando além do que os nossos olhos têm visto? Ou será que a gente já está no automático? Dobra o joelho, ora, pega um olhinho ungido, passa ali numa coisinha ou na outra, mas já não tem mais aquela confiança de que o Senhor vai fazer o milagre, de que o milagre depende somente de uma palavra do Senhor, trazendo para nossa situação, falando a respeito de casamentos. Quanta gente tem falado pra gente, mas se ele não quer, ele tem o livre-arbítrio, então a gente não pode obrigar. Quanta gente fala isso no dia a dia, né? Mas o Senhor é um Deus que pode operar naquele que quer e naquele que não quer. Vamos ser sinceras, meninas, vamos ser muito sinceras, eu tô falando isso de coração. Antes do Senhor me alcançar com a misericórdia dele, eu não queria ser crente. É difícil ser cristão. Ser evangélico é muito fácil. Muito fácil mesmo, porque hoje tem tudo gospel, né? Hoje você tem o show gospel, você tem a novela gospel, hoje você tem tudo gospel. Mas ser cristão mesmo, imitador do caráter de Cristo, é doído. Porque a gente tem que ser humilhado. Na palavra fala lá em Mateus, se eu não me engano, Mateus 6, que os humilhados serão exaltados, que bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Então, olha quanta coisa fala as bem-aventuranças. Se você for ver, são coisas só que causam dor. Antes de você ser exaltado, antes de você ser honrado, são coisas que trazem dor pra gente. Há tempo para todas as coisas. Essa palavra, ela corta qualquer coração ansioso. A gente ser ansioso, aí você vai lá no culto e ouve aquela palavra. Há tempo para todas as coisas. O ansioso não quer saber de esperar. Então vamos ser bem sinceros com a gente mesmo. Antes do Senhor nos alcançar e nos permitir provar da sua graça, da delícia, do gozo que é estar na sua presença, da alegria que é você dobrar o seu joelho, chorar na presença do Senhor e falar: Senhor, me abraça, e sentir o toque suave do Senhor. Antes de experimentar isso, ninguém quer ser cristão, ninguém. É difícil, é trabalhoso, mas aí o Senhor vem, nos alcança com o seu toque suave, tira o fardo pesado das nossas costas, nos dá um fardo leve, e aí a gente começa a caminhar, e vem as lutas, e o Senhor peleja por nós, e vem as dificuldades, e vem o vale, o Senhor caminha conosco, e aí as coisas vão caminhando, de repente você cai no automático. E o automático é um perigo. O automático é a causa de pedir e não receber, porque pediu mal, porque tá só no automático. Você já não tá mais com aquela confiança que o seu Deus pode fazer, que o nosso Deus não mudou. A situação tá difícil? Tá difícil. Olhos carnais olhando, a minha tá praticamente impossível. Olhos carnais. Mas o meu Deus, ele não está em carne. O meu Deus, ele já morreu a carne dele e ele ressuscitou. Jesus Cristo morreu, ficou lá 3 dias sendo tratado e ressuscitou. E hoje ele está num corpo de glória. E ele não nos deixou órfãos, ele nos enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a consumação dos fatos. Então ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Será que a nossa confiança permanece assim? Ontem a minha confiança era 10. Hoje a minha confiança tá 7. Amanhã tua confiança vai estar o quê? 5? 2 até desistir da caminhada? A gente tem que entender, eu penso isso, a gente tem que entender que tem sido necessário padecer o quanto estamos padecendo.
Eu questiono às vezes eu pego pensando, eu falo, meu Deus, até quando eu vou passar por isso? Até quando, Senhor? Aí de repente, o Senhor, o Espírito Santo, o Senhor permite que o Espírito Santo traga na minha memória. É necessário. É necessário. O tratamento do Senhor dói, mas é necessário para que venhamos ser mulheres melhores, mulheres que não olham só para o nosso umbigo, sabe? Que não olham só para dentro da sua casa. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui? Em um grupo onde tem muitas mulheres, se eu não me engano, são mais de 80 mulheres, juntando o restaurar e o restaurando, sem contar o grupo de boas-vindas. Uma orando pelas outras. A gente para de olhar só para a nossa dor, começa a olhar para a dor do próximo. E aí as coisas começam a ficar mais leve. Passa a dificuldade. A gente passa a não olhar para o tamanho da nossa dificuldade. Então, o que tem que acontecer é a gente parar de olhar para o problema e olhar para o Senhor, para que Ele venha operar um milagre na nossa vida. Ele curou o servo do centurião. Ele curou a filha endemoniada da Cirofenícia. Ele estava de passagem pela cidade e ele nem sequer queria que soubessem que ele estava na cidade. De alguma forma aquela mulher descobriu e aquela mulher correu atrás dele. E enquanto aquela mulher corria, os discípulos e a mulher gritava, Senhor, Senhor, os discípulos falaram com ele assim, Senhor, vê o que essa mulher quer e já despede ela. E a mulher veio e falou com Jesus que precisava da cura, que a filha estava possessa de espírito imundo. E o Senhor fala o que com ela? Fala, não é certo tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Quando o Senhor falou isso com ela, vamos olhar pelos olhos da fé. Foi um tapa com luva de pelica. Como assim, ué? Tirar da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos? Mas aquela mulher não se abalou, porque foi uma prova que Jesus colocou a ela. Ela podia ter abaixado a cabeça, ter chorado, e tá bom, ele já deu a resposta dele. E ele ia seguir o caminho dele, ela ia voltar para casa sem a libertação da filha dela. Mas ela foi sábia, ela respondeu, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus senhores. E aí o que o Senhor falou? Por esta palavra vai, e a tua filha está liberta. Ele não precisou ir lá colocar a mão na filha da Cirofenícia também não. E a filha, quando a mulher chegou em casa, fala na palavra que a filha estava na cama já curada, liberta do espírito maligno. Então o nosso Senhor é um Deus que prova a nossa fé, igual fala lá em 1 Pedro, que fala que o Senhor, ele prova a nossa fé para que a gente seja contristado pelas provações, para que a nossa fé venha a ser passada pelo fogo e uma vez confirmada, venha a ser mais preciosa do que o ouro. Então, será que a nossa fé tem passado aí no teste? Tem passado na prova do fogo? Às vezes eu olho e falo, meu Deus, como que tá essa situação? É só um milagre. De fato, é só um milagre. E a gente tem que crer que o nosso Deus é poderoso para fazer esse milagre. Ele não mudou. A sua situação não importa o tamanho que esteja. O nosso Deus é o Deus de milagre. Deus fez a promessa para Abraão, demorou lá mais de 20 anos e o Senhor cumpriu a promessa mediante a fé que eles tiveram. Porque quando Sara quis colocar Agar lá na cama de Abraão, não deu nada certo, não era essa a promessa do Senhor. Mas quando eles descansaram o coração, o Senhor foi e fez o milagre. Isso foram muitas e muitas passagens. Ele fez o milagre de Isaac, ele fez o milagre de Lázaro, ele fez o milagre da multiplicação de pães, ele fez o milagre dos peixes, que quando Pedro voltou lá do mar, na área que eles tinham ido para poder pescar, não tinha nada, não pegaram nada, voltaram, estava lavando a rede, Jesus manda eles voltar e lançar a rede lá no mar numa determinada região, e foram tantos peixes que eles tiveram que pedir ajuda para outro barco. Então o Senhor, ele opera, o Senhor faz milagre de acordo com a nossa crença. Pedro podia ter murmurado, ter falado, Jesus, nós já pescamos quase a madrugada inteira e não pegamos nada, nós vamos descansar. Principalmente porque Pedro era pescador experiente, mas o nosso Jesus, ele vê além do que os olhos humanos veem. Então ele falou com Pedro, e Pedro mesmo, acredito eu, questionando na cabeça dele, ele obedeceu. E aí o que o Senhor fez? O Senhor pegou
E honrou aquele homem pela fé dele. Ele voltou com a rede cheia de peixe, de ter que dividir para não perder. Então hoje, vamos fazer o Senhor ele olhar para nós e ver graça na nossa vida, ele olhar de uma maneira que ele se admire de olhar para nós, ele olhar e ele falar, meu Deus, que fé é essa? Que fé é essa? Que eu tenho permitido provação, que eu tenho permitido luta, que o deserto tem ficado cada vez mais escaldante, mais árido, mas essa mulher não desiste. Meu Deus, eu vou fazer conforme a fé dela, porque ela crê que eu ainda sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Ela crê que eu não mudei. Vamos fazer o Senhor olhar para nós, mulheres, como mulheres de fé verdadeiramente, que não é como a cana que balança para um lado, balança para o outro e vai no vento. Não, vamos ter raízes fincadas no Senhor, que não importa o quanto o vento sopre, o quanto o deserto esquente, a fornalha pode aquecer, que a gente confie que o Senhor tem total controle da nossa situação, total controle. Eu vou contar um testemunho rápido. São poucas as pessoas que eu conto da minha restauração, pouquíssimas pessoas. Eu não gosto de dividir isso, porque para o mundo a gente é taxado de maluco, de doido, mas a palavra fala que o Senhor usa os loucos para confundir os sábios. Então eu não gosto de ficar compartilhando a respeito disso, e eu evito conviver com pessoas que se opõem. Eu evito, porque a pessoa que se opõe e que começa a colocar muito empecilho, ela começa a dar brecha, e Satanás usa ela para lançar as flechinhas. E tem pessoas algumas que sabem, falam assim para mim assim, você é doida, você é nova. Eu acredito que a maioria aqui já ouviu isso, você é nova, você é bonita, você não tem filho, eu não tenho filho. Para honra e glória do Senhor, ele me abençoou com um emprego muito bom, eu estou trabalhando, eu perdi minhas coisas na enchente que teve na minha casa, mas o Senhor me restituiu tudo, glória a Deus por isso. Eu estou numa casa muito melhor, muito mais tranquila hoje, e meu marido está passando uma situação muito difícil, mas muito difícil mesmo, porque a palavra tem se cumprido na vida dele, que o homem adúltero chega a mendigar o pão, que a mulher adúltera no começo é doce, mas o seu final é amargo, e ele tem passado assim no estreito, mas no estreito de verdade. E as pessoas olhando de fora falam, imagina você querer esse homem de volta, você tá tão bem. Eu falei, meu Deus, como que pode? O inimigo, ele vem e ele coloca a situação de uma maneira que, se eu for olhar com olhos carnais, eu falo, caramba, é verdade, eu não preciso disso, minha vida tá 100%. Mas se eu desistir, eu vou decretar que meu Deus não tem mais poder para fazer. Se eu desistir, se eu olhar para a situação e falar assim, você tem razão, larga a mão disso, larga isso para lá, vou viver minha vida, vou arrumar um outro marido, vou separar dele, vou casar com outro, e vida que segue. É a mesma coisa de atestar. O meu Deus não tem poder para fazer isso. O meu Deus não tem poder para mudar essa história. E eu creio que o meu Deus tem poder para mudar essa história. Meu Deus tem poder para mudar a história da vida dele, transformar, salvar, libertar do vício, libertar dessa escravidão, da prostituição maligna que tem vivido. O Senhor tem poder para abrir porta de emprego, para restituir tudo que perdeu. A minha fé é essa, que não importa o que os meus olhos estão vendo, que os meus ouvidos estão ouvindo. O que importa é saber que o meu Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu tenho pedido. Então, o que eu quero deixar hoje para vocês, meninas, é essa palavra. Creia, creia. O seu milagre vai ser mediante a sua fé. O seu milagre vai ser do tamanho da sua fé. Não minimize o poder de Deus. Não olhe para o Senhor como se ele já fosse o senhor velhinho, de cabeça branca, barba branca, que está andando de bengala. Isso se ainda se acreditar que Deus ainda está andando, porque tem uns que já devem achar que o Senhor já está na cadeira de roda. O meu Deus não mudou. O seu poder não diminuiu. A fonte é inesgotável. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, se você hoje tem ouvido essa palavra e pensado assim, meu Deus, realmente,
Eu tenho ligado o automático e eu já não tenho mais confiado da maneira que eu preciso confiar. Eu vou falar para você dobrar o seu joelho, buscar a misericórdia do Senhor e pedir para Ele multiplicar a tua fé, para que você venha ser fervorosa na presença do Senhor, a ponto dele se admirar da tua fé e conceder o teu milagre. Essa é a palavra que eu tenho para deixar hoje e eu espero que o Espírito Santo venha falar o que eu não pude falar no coração de cada uma de vocês. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Eu vou estar trazendo a ministração